Imagina só poder criar um objeto que responde ao seu toque, que acende uma luz ou até se move do zero. Pois é exatamente isso que vamos fazer hoje. A gente vai mergulhar no mundo do Arduino e construir um projeto interativo juntos, passo a passo, para mostrar como qualquer pessoa pode sim dar vida às suas ideias. E essa frase resume perfeitamente o coração da revolução do Arduino. É a crença de que a tecnologia não precisa ser um clube fechado só para especialistas. Sabe, ela pode ser uma ferramenta criativa para todo mundo. O Arduino basicamente abriu as portas para que artistas, designers e curiosos em geral pudessem começar a inventar. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que foi essa tal revolução do Arduino, depois vamos dar uma olhada nas peças essenciais de qualquer projeto, aí partimos para a prática com o nosso toque mágico, deciframos o código por trás dele e, no final, abrimos a porta para o universo da criação. Para a gente entender de verdade o impacto do Arduino, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O que foi exatamente essa revolução Arduino? E como é que ela mudou a forma como a gente interage com a tecnologia? A missão sempre foi bem direta: democratizar a tecnologia. A ideia era dar a estudantes, artistas, inventores, enfim, a qualquer pessoa o poder de construir objetos que conversam com o mundo real. E o resultado? Uma explosão de arte interativa, protótipos rápidos, invenções geniais feitas na garagem de casa. Tá, mas como é que um projeto Arduino funciona na prática? Pensa nele como se fosse um corpo humano. Ele precisa de um cérebro para pensar, de sentidos para perceber o mundo e de ações para poder interagir. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas partes? No centro de tudo, a gente tem o microcontrolador. Ele é o cérebro da operação. É tipo aquele computadorzinho que controla o seu micro-ondas, mas com uma diferença gigantesca. Aqui quem manda e dá as ordens somos nós. É ele que a gente programa para dar vida às nossas invenções. E aqui está a lógica central de como tudo funciona. De um lado a gente tem as entradas, os sentidos, que pegam informações do mundo. Do outro lado as saídas, as ações que o cérebro decide tomar. Essa é a essência da computação física. Primeiro sentir o ambiente e depois agir sobre ele. O cérebro usa sensores como estes aqui para coletar informações sobre o que está acontecendo ao redor. Eles são literalmente os olhos e os ouvidos do nosso projeto. E ele usa atuadores como estes, para responder e fazer alguma coisa acontecer no mundo real. Eles são as mãos e a voz do projeto. Bom, chega de teoria, né? Chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos dar vida a todos esses conceitos com um projeto que parece até mágica, mas na verdade é pura tecnologia. O plano é o seguinte: a gente vai construir um botão sensível ao toque sem nenhuma parte móvel. Como? A mágica está na eletricidade do nosso próprio corpo, que vai ser usada para acender uma luz. Bem legal, né? E o processo é muito, mas muito simples. Primeiro, a gente conecta nosso atuador, o LED. Depois, o nosso sensor, que é só uma folhinha de alumínio com um resistor. E por fim, a gente liga tudo ao cérebro do Arduino. Pronto, o hardware está montado. E aqui está o segredo por trás da mágica, a tal da capacitância. Quando a gente toca na folha de alumínio, o nosso corpo não está só encostando nela, ele se torna parte do circuito. Isso altera a capacidade do sistema de guardar uma pequena carga elétrica. E é essa mudança sutil que o Arduino consegue detectar. Mas olha, o hardware é só metade da história. Vamos agora dar uma olhada no ingrediente secreto que faz tudo isso funcionar: o programa, o código. Antes de pular para o código em si, a gente precisa falar de uma coisa que torna a vida de quem programa com Arduino muito mais fácil. Já pensou em não ter que reinventar a roda toda vez que vai criar algo? É exatamente para isso que servem as bibliotecas. Pensa numa biblioteca como uma caixa de ferramentas. Em vez de construir cada ferramenta do zero, a comunidade Arduino já criou e compartilhou códigos prontos para tarefas comuns, tipo ler um sensor de toque. A gente só precisa incluir essa caixa de ferramentas no nosso projeto. E olha só, todo programa de Arduino funciona em 2 tempos. Primeiro tem a função setup, que roda uma única vez, tipo arrumar a casa antes de dar uma festa. Depois vem o loop, que se repete para sempre, sem parar, verificando os sensores e agindo. É o trabalho que nunca acaba. Essa lógica simples de se não, é o verdadeiro coração do programa. É ele que fica perguntando o tempo todo, sem parar: alguém tá tocando na folha de alumínio? Sim, então acende o LED. Não, então apaga. Bom, até agora a gente seguiu uma receita de bolo. Mas a verdadeira magia do Arduino está na personalização. Vamos ver agora como a gente pode ajustar esse projeto para ele ficar com a nossa cara.
Para que o projeto funcione direitinho, a gente precisa calibrar. Coisas como a umidade do ar, por exemplo, podem afetar as leituras do sensor. Então, olhando os dados que chegam, a gente consegue encontrar o ponto perfeito que separa um toque de um não toque. E para essa montagem aqui especificamente, mudar o valor de referência para 800 foi o que fez a diferença. O LED parou de piscar e a resposta ao toque ficou perfeita. É um ajuste fino, mas que muda tudo. E é aqui que a criatividade explode. A folha de alumínio foi só o começo. Praticamente qualquer coisa que conduza um pouquinho de eletricidade, uma banana, um copo d'água, até um desenho feito a lápis pode virar um botão interativo. Então, no fim das contas, este projeto é mais do que um experimento, é um convite. A folha de alumínio foi só a nossa primeira ideia, mas as possibilidades, elas são infinitas. A verdadeira pergunta que fica é: o que mais dá para criar a partir daqui?